Boa tarde, 5h01. Começa agora a segunda edição do Jornal Câmara Notícia e a gente já adianta os destaques da reunião ordinária de logo mais. São 6 projetos na pauta, 2 deles com o tema acessibilidade. Comissão Especial de Estudos para mapear áreas do ecoturismo realiza a primeira reunião. Moção protesta contra a agressão de funcionários do Habib's ao menino João Victor. Você está sem dinheiro para pagar a escola ou um curso? Saiba como agir no quadro de educação. E hoje tem reportagem especial, é Dia Internacional da Mulher e nós ainda temos muitos direitos a conquistar. O Câmara Notícia começa agora. Daqui a pouco, às 6 horas, tem a 10ª reunião ordinária. Hoje são 6 projetos para discussão e votação. Vamos ver a pauta. O primeiro projeto é o de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede título de cidadã campineira. O segundo item é também um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felipe Marquesi e concede diploma de honra ao mérito. O terceiro item é a discussão e votação em primeiro turno do substitutivo total ao projeto de lei de autoria dos vereadores Luiz Henrique Cirilo e Rafa Zimbaldi, que obriga agências bancárias a terem profissionais capacitados para fazer a comunicação em libras. O substitutivo teve parecer favorável na Comissão de Constituição e Legalidade. O quarto projeto na pauta do vereador Pedro Tourinho obriga a fixação de placas na rede de ensino municipal com o número de telefone do Conselho de Alimentação Escolar. Esta matéria está em primeira discussão e votação e a Conchileg exarou parecer favorável. Em quinto, tem a primeira discussão do projeto de lei com emenda que obriga a implantação nas empresas de máquinas de cartão de débito e crédito adaptadas para pessoas com deficiência visual. O autor da proposta é o parlamentar Jorge da Farmácia. Este projeto de lei tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade. O último projeto é de autoria do ex-vereador Jairson Canário, que declara órgão de utilidade pública a Associação Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias. Lembrando que a ordem da votação dos projetos pode ser alterada caso os vereadores concordem com essa mudança. A pauta completa também você encontra no site campinas.sp.leg.br, está aí na sua tela. E ontem a Comissão Especial de Estudos para mapear áreas do ecoturismo se reuniu pela primeira vez. Com pelo menos 18 áreas ambientais protegidas, Campinas pode entrar no cenário nacional do ecoturismo. Esta foi a conclusão da primeira reunião da Comissão Especial de Estudos para mapear áreas para o ecoturismo. Esta comissão é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. Esta primeira reunião, ela trouxe um conhecimento bem vasto com os 3 palestrantes que esteve presente e com certeza vai enriquecer o nosso estudo para fomentar a questão do ecoturismo na cidade de Campinas e também envolvendo toda a rede hoteleira. Entre as iniciativas já aplicadas pela Prefeitura está a sinalização das trilhas já cadastradas com placas de padrão internacional, que incluem localização GPS e o QR Code. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, André Von Zuben, esta sinalização deve terminar até o fim de março. Isso daí com certeza vai possibilitar uma discussão de melhor utilização e aproveitamento para o turismo rural. Porque se você não tem isso, como que você vai identificar para a pessoa? Olha, você tem que ir lá na trilha da Bocaina. Onde que é a trilha da Bocaina? Você tem que ter as placas, olha, aqui é a trilha da Bocaina, essa trilha tem tantos quilômetros, tantos metros, tanto grau de dificuldade, ou seja, você ajuda. Isso vai poder possibilitar que você tenha o cicloturismo, né? O turismo de aventura. Ele ainda alertou que os vereadores precisam ficar atentos às discussões do plano de manejo da área de proteção ambiental da cidade. A última legislação é de 1996 e a Prefeitura discute o novo plano desde o ano passado. A partir de uma nova proposta, devem sair diretrizes para o ecoturismo. Se a gente acha que isso é importante naquela região, tem que estar escrito lá. Olha, pode o turismo rural, pode o turismo ecológico, pode o ecoturismo, pode cicloturismo. Ou seja, tem que estar previsto lá. Nós apresentamos, é importante dizer que a Prefeitura, através da Secretaria, do Departamento de Turismo, apresentou uma série de propostas para o plano de manejo. Mas eu volto a repetir, é importante que essa Câmara acompanhe. O relator da comissão destacou que a sustentabilidade está aliada com o crescimento econômico das cidades. Nós apoiamos
totalmente atividades que preservem o meio ambiente. A Comissão Especial de Estudos ainda contou com a presença dos vereadores Vinícius Gratti e Paulo Haddad. E durante a última sessão da Câmara, os vereadores aprovaram uma moção de protesto à rede fast food Habib's pela agressão seguida de morte de um adolescente de 13 anos em uma unidade da loja em São Paulo. Na noite do domingo, 26 de fevereiro, aconteceu o homicídio que chocou o país. O adolescente João Vitor Souza de Carvalho, de 13 anos, foi morto após a agressão que aconteceu em uma loja da rede Habib's em São Paulo. Segundo testemunhas e conforme revelaram as imagens da câmera de segurança, o menino estava no local pedindo moedas aos clientes quando foi expulso e agredido por funcionários da empresa, o que teria levado ao óbito do adolescente. A Câmara de Campinas entendeu que nada justifica a violência e fez uma moção de protesto à rede de fast food. Na verdade, a rede de fast food Habib's já é reincidente em vários casos de violência, de alguns abusos. E nesse último caso, a gente chegou ao fato de ter uma criança de 13 anos de idade que foi vítima de uma agressão por parte dos seguranças dessa empresa na cidade de São Paulo e que essa agressão acabou depois levando à morte por conta de outras complicações geradas pela agressão. Então nós estamos propondo aqui uma moção de protesto à rede Habib's. Além, eu como vereador também estou aderindo a essa campanha de boicote, porque até o presente momento a empresa não respondeu aos questionamentos que estão sendo feitos pelas redes sociais, por muitos cidadãos brasileiros, do tipo de comportamento que eles têm em relação a meninos que muitas vezes vão pedir esmola, pedir alguma coisa para os seus clientes e que acabam sendo agredidos pelos seguranças a partir de orientações dadas pela direção da empresa. Nas redes sociais, protestos virtuais como hashtag Justiça por João Vitor crescem nas timelines diariamente. Na mensagem mais difundida no Facebook e no Twitter, os usuários acusam a rede de racismo, acompanhado do lema Nenhuma criança a menos. A moção de protesto aprovada pela Câmara pede ainda que a rede se retrate perante a sociedade e tome as devidas providências para que crimes como este não voltem a ocorrer. Eles têm a faculdade de responder ou não, mas a nossa ideia é que essa moção possa ser enviada à própria rede, sua direção nacional e a direção da própria unidade, que é no bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de São Paulo, na zona norte de São Paulo, mas também nós vamos direcionar a moção às autoridades públicas, para que as autoridades possam também tomar providências. Fortalecer uma campanha nacional que já existe, principalmente nas redes sociais, em torno desse caso. E o lado da morte do Instituto de Criminalística, divulgado nesta terça-feira, aponta que o que matou o adolescente João Victor de Souza de Carvalho foi uma parada cardiorrespiratória causada pelo uso de lança-perfume. O resultado descarta em tese a possibilidade da morte do garoto ter sido causada após uma agressão. Mas segundo a Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, ainda é necessário apurar se as agressões dos funcionários do Habib's podem ter contribuído para a morte do menino. Por meio de nota, o Habib's informou que afastou os funcionários envolvidos no caso até o fim das investigações. E ainda nesta terça-feira, a Câmara entregou o diploma de Mulher Virtuosa. Vamos acompanhar. A Câmara realizou na noite de terça-feira uma reunião solene para entregar o diploma de mérito Mulher Virtuosa, Elizabeth Lins Renault Cordeiro, para Maria Letícia de Barros e Gonçalves. A homenagem é de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo. O parlamentar comentou o trabalho da homenageada. Maria Letícia, entra trabalho voluntários como o seu. Entra o trabalho voluntário como da Elizabeth Lins Renault Cordeiro. Razão pela qual quando você aceitou receber essa homenagem, eu entendo que era uma maneira da Câmara Municipal, da cidade de Campinas, eternizar um trabalho que você vem realizando e que isso para você não sirva só de reconhecimento, mas para nós, para a cidade de Campinas, que sirva de estímulo. Após receber o diploma, Maria Letícia agradeceu. Esse diploma que acabo de receber das suas mãos, em nome desta casa, a quem agradeço, que leva o nome de Diploma de Mérito Mulher Virtuosa,
Elizabeth Lins Renault Cordeiro, reveste-se e também significa o descerrar de novos horizontes em meu destino. O objetivo meu não foi outro, senão tentar eternizar um trabalho que você faz, e muito bem feito, para que possamos fazer com que você se estimule e continue trabalhando. E permitindo também com que outras mulheres, num futuro não muito distante, estejam aqui neste lugar onde você está, para que possa também receber, para dar sempre continuidade ao trabalho que a senhora Elizabeth Lins Renault Cordeiro fez num passado não muito distante. Todas as cerimônias registradas aqui pela TV Câmara, como esta que você viu na reportagem, ficam disponíveis no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá também tem toda a nossa programação. E você vai ver a seguir no Dia Internacional da Mulher, apesar dos avanços, a desigualdade no mercado de trabalho ainda persiste. A gente mostra na reportagem especial depois do intervalo. Como é que a gente faz para tirar o sangue? Se precisa de muito sangue, se é pouco que a gente tira. Se a gente, ao doar sangue, aquele sangue que a gente vai doar, realmente, se ele precisa ser examinado para saber se a gente tem alguma doença. Então, essa é a minha dúvida. Zélia, a gente coleta de 410 a 470 ml de sangue, ou seja, não dá nem meio litro de sangue. No momento da coleta, a gente vai retirar de 3 a 4 tubos de sangue para fazer os exames sorológicos e os imunohematológicos. A gente precisa saber se o doador é O, A, B, positivo ou negativo, e os sorológicos incluem HTLV, HIV, Chagas, sífilis e hepatites B e C, que são doenças transmissíveis pelo sangue. Se os nossos exames detectarem uma positividade para esses exames, para essas doenças, a gente vai descartar a bolsa e vai informar o doador sobre o ocorrido. Sempre dizem que o melhor é lateral, com o travesseiro no meio das pernas, exatamente para deixar a coluna reta, para você não ter dor na coluna, porque uma das coisas que mais perturba o sono é dor. Outra coisa também, quem tem refluxo, deitar sobre o lado lateral esquerdo, porque você valvula o estômago e diminui a chance de ter refluxo. Mas basicamente é isso, dormir de lado com o travesseiro no meio das pernas, para deixar a coluna reta, para não ter nenhum tipo de dor. A gente está de volta com notícias da última reunião ordinária. Os vereadores mantiveram um veto a um artigo do projeto de lei que proíbe a queima de fogos de artifício aqui na cidade. A proposta agora deve voltar para a sanção com uma outra alteração. A lei foi sancionada em janeiro deste ano e proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em Campinas, seja em recintos abertos ou fechados, em área pública ou privada. Mas uma emenda do vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, foi vetada pelo Executivo. Trata-se do parágrafo que previa sanções com a cobrança de multa de cerca de R$ 664 para quem infringisse a regra. Segundo o Executivo, esta determinação fere o princípio da legalidade e da proporcionalidade, já que a penalidade pode ser inadequada ou insuficiente diante da infração cometida, pois no caso em questão não seria possível aferir a quantidade de fogos de artifício utilizados e o nível do ruído provocado em cada caso. Durante a 9ª reunião ordinária, o veto foi mantido pelos vereadores. O autor da emenda comenta as razões do veto e garante que essa questão não está esquecida. Entendemos que está correto o veto, mas hoje nós vamos fazer o comunicado na discussão do próprio veto de que nós, vereadores todos, eu já conversei com a grande maioria, nós iremos fazer uma indicação para que isso seja regulamentado, se houver a legalidade em regulamentar depois de publicada a lei ou sancionada, ou talvez na própria modificação de uma legislação substituindo essa.
com um dos parágrafos tratando da forma pedagógica, que a educação é a advertência, mas na reincidência, sim, a aplicação de uma multa. Muito calor e chuvas localizadas no fim do dia também nesta quinta-feira. A mínima na madrugada vai ser de 19 graus e a máxima amanhã de 32 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. E no quadro de educação de hoje você vai saber como negociar quando você ficar inadimplente com uma instituição de ensino. Um estudo da Serasa Experian mostra que a falta de pagamento das mensalidades no ensino superior privado teve um aumento de 8,1% em 2016. Já nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio, a inadimplência foi de 8,5%. Recessão e desemprego são os piores inimigos. Toda a situação econômica interfere e, infelizmente, o custo com educação, por mais importante que ele seja, ele acaba tendo os seus reflexos. Uma coisa importante é que nos últimos anos a cultura nacional tem mudado, né? Nós podíamos aí na década de 90, início dos anos 2000, ver que cursos profissionalizantes ou até mesmo a educação era o primeiro a ser cortado. Hoje nós vemos que ele é o último, né? Segundo o economista, é importante que os pais e alunos se antecipem. Quanto antes a conversa, melhor. Nós sabemos, dentro de um orçamento familiar, quando as coisas vão ficar apertadas. E antes disso, ou venceu a primeira, venceu a segunda, não espere ser cobrado, né? Abra ao diálogo. Acho que as grandes soluções vêm sempre numa mesa de negociação e no diálogo. Luiz falou das diferenças entre universidades e escolas do ensino fundamental e médio. Um aluno que não teve um aditamento de FIES, por exemplo, vá à sua instituição. Não espere a instituição vir até você, não espere terminar o semestre para você ver que não vai conseguir renovar, né? Que as universidades trabalham muito com renovações semestrais. Isso é importante antes dessa virada do semestre para que não haja nenhuma decepção de um tempo perdido e nem que o volume da sua dívida aumente. Na questão da educação básica, o pai ou o responsável ali pelo aquele pagamento, no primeiro momento que sente essa dificuldade, procure o departamento financeiro, procure entender a situação do seu filho na escola, os impactos muitas vezes de um débito imaterial, de um débito, e o que isso pode proporcionar. Então, conheça, veja, sinta no seu filho a importância daquela educação e converse antes do que aquela famosa bola de neve surja, né? E as instituições também têm que se atentar ao cenário para garantir um ensino de qualidade. O ideal é que a instituição esteja preparada para que, com esses aumentos de inadimplência, o seu fluxo de caixa não seja comprometido. A gente vê muitas instituições que acabam comprometendo na qualidade do ensino por esse volume não ter sido equacionado no início de cada semestre. Já os pais e alunos devem se preparar para algumas mudanças que podem ser consequências da falta de capacidade de manter os pagamentos. Para os pais, pode ser a questão de ter que, no meio de um ano, no meio de um semestre, tirar o filho da instituição, ou ter, no caso do ensino superior, uma mudança de curso, ou não ter o seu diploma no final, que isso pode acontecer também, ou não ter um próximo semestre renovado, no caso do ensino superior. São alguns impactos que a inadimplência pode ocorrer. E para finalizar, hoje é Dia Internacional da Mulher. E olha só, estar no mercado de trabalho foi uma conquista de muitas gerações, mas a desigualdade nos salários, por exemplo, ainda persiste. E este é o tema da nossa reportagem especial de hoje com Ana Brasil. Há algumas décadas, o trabalho da mulher nesse ambiente era impensável. Terminantemente proibido pelas leis do trabalho, que tinham como objetivo a proteção da saúde e segurança do sexo feminino. A mulher está condicionada a um limite de 20 quilos quando é um trabalho contínuo ou limitado a 25 quilos quando for um trabalho eventual. Isso é uma norma de proteção à condição biológica da mulher. Nós temos que tratar também a mulher de forma igual, só que
dentro das suas condições biológicas, para não atingir também a sua saúde. Houveram muitas conquistas das mulheres no âmbito no que diz respeito às leis trabalhistas, principalmente no sentido de acabar com a desigualdade que existia, porque a própria legislação ela formalizava uma desigualdade entre homens e mulheres, colocando restrições, restringindo direitos para as mulheres, colocando muitas vezes que a mulher, para ela trabalhar, para ela exercer algumas atividades, ela tinha que receber a permissão do marido. A partir da Constituição de 1988 é que essas garantias se tornaram mais efetivas. Por exemplo, nós temos o artigo 384, que foi recepcionado pela Constituição de 88, onde ele estabelece os 15 minutos anteriores à prorrogação da jornada de trabalho da mulher. Até pouco tempo atrás, este artigo era visto como inconstitucional por alguns tribunais. De acordo com a especialista em leis do trabalho, alguns tribunais brasileiros ainda contestam a validade da concessão desse intervalo à mulher. Aqui no estado de São Paulo, o TRT da 15ª e o da 2ª região vem aderindo à constitucionalidade desse artigo, ou seja, a mulher tem o direito a esses 15 minutos anteriores à prorrogação da jornada. E o TST já também se posicionou favorável e de forma constitucional. Ou seja, na ausência desses 15 minutos, a mulher tem o direito de entrar na justiça questionando esses 50 minutos com um acréscimo de 50%. A advogada resume as 3 mudanças que a CLT sofreu desde que foi sancionada em 1º de maio de 1943 pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas. A CLT, o direito do trabalho, vem passando por modificações. Foram 3 fases. Primeiramente, uma fase de exclusão de direitos, isso assim, uma exclusão de direitos no geral, não só para a mulher. Depois nós passamos por uma fase de proibição, onde as mulheres eram proibidas de exercerem certos tipos de função, como, por exemplo, em lugares que eram considerados como insalubres ou perigosos. E agora nós estamos numa fase da promoção da igualdade de trabalho, ou seja, a mulher tem o direito de exercer a atividade que ela bem entender. Lógico, respeitadas as suas condições biológicas, mas agora não existe mais uma proibição de determinada atividade. Hoje, elas, que são mais da metade da população brasileira, passaram a viver mais, têm menos filhos, ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e são responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. Nós mulheres sofremos muito preconceito e discriminação no mundo do trabalho. Todas as mulheres, né, acho que nós vivemos isso cotidianamente, então quem é mulher sente isso na pele, o quanto é difícil você estar num patamar de igualdade. Né? Nós queremos defender que as mulheres tenham os mesmos direitos. Né? Infelizmente, as categorias mais precarizadas, as categorias que têm menos direitos, as categorias que estão mais sujeitas à flexibilização e terceirização são categorias femininas, por exemplo, a categoria da limpeza. Dados da última PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, referente ao 4º trimestre de 2016, mostram que o salário médio real efetivamente recebido pelo trabalho principal dos homens é de R$ 2.245 e o das mulheres de R$ 1.779. A mulher negra ela ganha, em média, 70% menos que um homem branco no mercado de trabalho. Um relatório publicado no início deste ano pelo Fórum Econômico Mundial mostra que a igualdade salarial entre gêneros só deve ser atingida em 170 anos. Eu acho que é fundamental o engajamento das mulheres na política, né, das mulheres estarem participando da associação de bairro, do seu sindicato, dos partidos, para a gente conseguir ir ganhando mais força para contestar esse tipo de coisa. Na sexta-feira, ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, tem Cine Debate realizado pelo mandato do vereador Pedro Tourinho. O Cine Debate vai exibir o curta-metragem Mulheres Invisíveis e o filme fala exatamente da diferença do tratamento no mercado de trabalho entre homens e mulheres. O evento é aberto ao público e acontece às 19h no plenarinho. O endereço está aí na sua tela. E esta edição fica por aqui. A gente se vê já 5 para 6 da tarde na reunião ordinária. Até mais!